Olá, pessoal. Eu de novo sou Eli Baldan, psicopedagoga, hipnoterapeuta, aqui mais uma vez, dando continuidade à série dos vídeos, tratando aí de uma temática que hoje é um pouco tabu ainda, mas é saúde mental. E como isso também se processa na escola, né? A saúde mental é importante a gente cuidar, assim como cuida da saúde física, e ela não fica fora dos muros da escola. Hoje em dia nós vemos muito crianças e adolescentes, né, com necessidade de tratamento da sua saúde mental. Então, hoje o vídeo não vai ser muito longo, é um vídeo curtinho, né? Porque nós falamos até aqui de como o que é saúde mental, algumas formas de tratamento, e hoje a gente vai estar pensando sobre esse assunto no seguinte sentido, né? Se é normal as pessoas terem sentimentos variados durante o dia, como tristeza, raiva, diversas emoções, angústia, até ficar depressivo mesmo durante o dia, em algum momento que você passou por alguma situação. Então, como saber, então, se a pessoa, a criança, o adolescente, quem quer que seja, está adoecendo, né? Que sinais eu devo perceber? Que sinais eu, como pai, como mãe, ou eu, como professora, devo perceber, ou eu comigo mesmo devo perceber, né? Me perceber, tá bom? Então, nós temos que ter atenção, assim, se a pessoa, né, está tendo um comportamento muito fora do padrão que ela tem normalmente, de que ela se comporta normalmente, já é um bom sinal para a gente ficar de olho, né? Então, a persistência desse comportamento é muito importante. Tá durando mais? Às vezes a gente fica um dia, dois, é meio triste, mas será que eu estou muito tempo já assim? Um mês, né? Faz um mês que eu tô vendo, nossa, faz uma semana que essa pessoa tá super diferente, né? Então tá agindo diferente, tá com emoções diferentes, né? Essa forma de agir, essa forma de sentir, tá trazendo prejuízo para a vida dela? Tá impactando de alguma maneira, né? Ela tá tendo assim, é, prejuízo mesmo, né? Ela não está conseguindo fazer as coisas dela, a rotina dela está sendo complicada por causa disso. Também é um ponto para você observar, né? E também o sofrimento. A pessoa está em sofrimento, né? Ela está angustiada demais, ansiosa demais, triste demais, né? A gente tem que prestar atenção um pouquinho e como essa pessoa que convive com a gente, ou a criança que está lá na escola, o adolescente, como que essa criança está. Se ela mudou muito o jeitinho dela, é bom a gente, né, ter um cuidado especial, fazer algum encaminhamento necessário, tá? Alguns comportamentos que podem aparecer, mas que, como eu disse antes, né, eles têm que ser persistentes, tem que estar trazendo algum prejuízo ou algum sofrimento para esse indivíduo, para essa criança, para esse ser humano, tá? Então, vou falar alguns deles, pode ter outros, que aí cada um no seu cotidiano pode estar observando, né? Mudança repentina de humor, né? De repente a pessoa está muito bravo, muito pesado, né? Então ele não é desse jeito, e essas mudanças repentinas de humor, oscilando demais isso durante o dia, né? E por um tempo muito longo. A autoestima começa a ficar baixa, a pessoa começa a não acreditar mais nela mesma, achar que tudo dela é ruim, né? Tipo o desenho lá do Hard, né? Ó dia, ó céu, ó azar, né? E aí ela começa a ficar com essa autoestima muito baixa. Apatia em relação às coisas, né? Algumas coisas que ela gostava muito já acabam não tendo muito interesse para ela, uma agressividade, né? Mais a criança às vezes não é agressiva e o adolescente, né? O adulto, ele começa a ficar agressivo demais, que não é uma coisa muito dela, né? Uma coisa muito fora do padrão. Às vezes acontece isso, muitas vezes é mais com o adolescente que acontece, e às vezes a gente nem vê, porque adolescente tem umas manias, às vezes, né, de usar
Blusa de frio, tá aquele calorão, o cara tá de blusa de frio, de manga comprida, de touca, e aí, talvez até por conta das mudanças no corpo, nessa faixa etária, esse adolescente quer se esconder, não gosta muito de se mostrar, e uma coisa que às vezes acontece muito é a autolesão, né? Ficar se cortando, né? Se mutilando de alguma maneira, e isso também a gente tem que começar a prestar atenção, tá? Uma agitação mais psicomotora, ficar balançando muito a perna, anda muito, não consegue se concentrar, não consegue ficar sentado, alteração no sono, né? Ou dorme demais, ou não dorme, né? Mas é uma coisa fora do padrão. Adolescente, a gente sabe, eu tenho filho adolescente, dorme demais, né? Dormem muito. Às vezes também porque fica muito, às vezes, no celular à noite. Você nem tá vendo lá, mas o cara tá lá no celular, parou a madrugada no celular, você nem tá vendo. Você foi dormir e o carinha tá lá, a menina tá lá, né, conversando com os amigos, eles não têm muito limite com isso, né? E o celular muitas vezes já se tornou um vício, e aí aquele adolescente às vezes passou a noite inteira naquele celular ou no computador, né? O pai e a mãe nem viu, não tem uma regra para uso disso, e aí no outro dia ele vai dormir até 4, 5 horas da tarde mesmo, tá? Isso não significa que ele está com algum problema. Ele está, na verdade, precisando ter alguns limites e organizar o uso desse material, tá? Dessas mídias. Então, temos que ponderar. Por isso que eu estou dizendo, se está muito fora da curva, a gente tem que, né, muito fora do padrão de comportamento da pessoa, nós temos que ficar atentos, sim, tá? Nessa alteração do sono. Se é uma criança, um adolescente, um adulto que dormia bem e daqui a pouco ele não está mais conseguindo fazer isso, né? Às vezes o nível de ansiedade está muito alto. Mudanças de hábitos alimentares, ou para de comer, ou está comendo demais, né? Tudo isso é um pouco também reflexo de ansiedade. Então, é bom ficar de olho, tá? Isolamento social, o adolescente principalmente, né? A criança começa a não querer mais brincar com outras crianças, quer ficar muito sozinho. Adolescente, eu tenho um ressalvo aqui, eles gostam de ficar sozinhos muitas vezes, né? Se tranca no quarto, não interage muito, mas é uma fase, né? Mas o que eu estou, mais uma vez vou reafirmar aqui, é ver isso. Tá muito fora do que essa pessoa já faz. Tá muito fora, senão, né, daqui a pouco a gente vai ficar achando que todo mundo tá com problema de saúde mental, e não é assim, né? Tem que ver se está muito fora. É, falta muito na escola, isso é uma coisa que o professor tem que ficar de olho, os pais também, porque às vezes os pais, principalmente com o adolescente, né? O adolescente vai sozinho, volta sozinho, e ter o controle disso é importante, né? Você está realmente inteirado sobre isso, né? Então, às vezes, começou a faltar demais na escola, é problema, né? O professor é o cara que está ali no controle disso e ele pode informar a família e pode conversar com esse aluno, tá? Esses são, então, alguns comportamentos, né? Agora, cada pessoa é diferente da outra, tem suas manias, tem né, seus padrões de comportamento, que normalmente são saudáveis, que a pessoa está bem, né? E ela começa a mudar muito isso, então a gente tem que ficar de olho nesses padrões, tá bom? E aí, como sempre, né, os encaminhamentos, né? Procurar ajuda, se você não consegue sozinho, procura ajuda de um médico, psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, um psicopedagogo também pode ajudar, se isso estiver influenciando muito na escola, e aquela terapia que você vai ter mais afinidade pode te ajudar também, né? Conversar com um colega, troca uma ideia, que às vezes a gente vai tendo aí uma luz, né, de como lidar com a situação. Os pais, às vezes, precisam de terapia também, né? Porque às vezes eles não conseguem, às vezes e muitas vezes eles não entendem aquele processo, né? E às vezes acaba falando que a criança é preguiçosa. Tem professor que fez isso também, né? Olha, a criança é preguiçosa, ele é agressivo demais, enfim, começa a colocar alguns rótulos na pessoa sem considerar que ela pode estar em sofrimento, né? E o sofrimento, às vezes, a gente não vê, o sofrimento é interno.
Então, procurar um terapeuta ajuda, né? Às vezes a terapia pode ser breve, às vezes demora um pouco mais, mas tanto para a criança ou a família, o pai, a mãe, ou quem está com essa criança, pode procurar uma terapia também para aprender a lidar com essa situação e fazer uma abordagem um pouco mais efetiva, né, com essa criança, com esse adolescente, mas sempre é bom então a gente ficar atento. Meu nome é Sueli, então, estou aqui, sou terapeuta também e à disposição, né? Quem precisar de um atendimento, quem quiser um atendimento, fazer uma experiência, ver como pode me chamar no WhatsApp, marca um horário e a gente conversa, tá bom? Fique todo mundo em paz e vamos prestando atenção um pouquinho mais nos nossos jovens, crianças e em nós mesmos, enquanto adultos, para a gente ter uma vida um pouquinho mais saudável e de mais qualidade. Fico por aqui, até o próximo vídeo.